Tudo bem, pessoal? Vamos agora ver o nosso roteiro número 3. Nesse roteiro, nós iremos ver dois assuntos bem interessantes. Vamos ver primeiro a regra dos sinais, que a gente normalmente passa batido com ela, né? Ou então usa aquela maneira bem simplista de enunciar essa regra. E também vamos ver razão e proporção. Então, são dois pontos muito interessantes que você vai gostar com certeza. Então, sem mais enrolação, vamos começar? Gente, a regra dos sinais, ela pode ser enunciada da seguinte maneira. Vamos acompanhar aqui na tela, o nosso roteiro. A gente pode falar o seguinte, que quando eu tenho um produto ou divisão de números com sinais iguais, ou seja, mais e mais, menos e menos, o meu resultado vai ser um número positivo. Então, mais com mais vai dar mais, menos com menos vai dar mais. Quando nós temos sinais diferentes, ou seja, um número é positivo e um número é negativo, ou seja, mais com menos, menos com mais, vai dar um número negativo. Mas até aí, falar disso você já sabe, né? É uma lição básica essa aí que a gente vê na escola. Porém, por que, que o menos com menos dá mais? É isso que eu quero mostrar para vocês, que eu acho muito interessante, porque às vezes a gente só decora as coisas, né? E acaba não assimilando. Então vamos ver aqui por que nós temos essa regra aqui dos sinais. No nosso primeiro caso aqui, a gente tem um produto entre dois números positivos. Temos o 5 e temos o 6. Como é que a gente pode interpretar isso aqui? Digamos que uma pessoa ela tem que receber 6 laranjas por dia durante 5 dias. Então ela está recebendo, né? Então é uma coisa positiva para ela. Vamos tomar o positivo como referencial de eu estou recebendo alguma coisa. Pode ser laranja, pode ser dinheiro. Vamos botar laranja. Então se ela recebe, se ela tem que receber 5 laranjas, tá? Melhor, 6 laranjas, né? Durante 5 dias, quanto que ela vai receber ao final desse tempo? Ela vai receber 5 vezes 6. Então aqui eu vou ter 30. Como ela está recebendo, é um número positivo. Posso colocar aqui o mais 30, embora a gente saiba que o mais, quando a gente tem uma expressão, pode ficar oculto. A gente só coloca quando é um menos. Mas vamos deixar aqui para a gente poder identificar que aqui é positivo. No nosso segundo exemplo aqui, eu tenho 5 vezes menos 6. Vamos interpretar que o 5 seja o número de dias, porque eu não posso voltar no passado. E o 6 é que eu estou devendo. Então, agora aqui nesse caso, eu vou estar devendo a cada dia 6 laranjas. Então, no primeiro dia eu estou devendo 6 laranjas, no segundo dia eu estou devendo mais 6 laranjas, e aí vai. Quanto que eu vou estar devendo ao final do quinto dia? Eu vou estar devendo 30 laranjas. Então, eu aqui vou ter 5 vezes menos 6, eu vou ter menos 30. É muito fácil você ver isso. É eu pegar a soma de números negativos. Menos 6, menos 6, menos 6, menos 6, menos 6. Isso aqui é bem simples de você ver, né? São números inteiros, negativos. A soma eu vou somar os números e vou repetir o sinal de menos. Só isso. Aqui embaixo, com o menos 5 e o 6, raciocínio é o mesmo. Vamos dizer que eu tenha 6 dias e a cada dia eu esteja devendo 5 laranjas. É a mesma conta, né? Então aqui a gente vai chegar também ao resultado menos 30. A situação ela fica um pouco mais difícil, não digo difícil, mas para você compreender o jogo dos sinais quando eu tenho dois números negativos. Porque você não pode falar assim, eu estou devendo 5 laranjas, porque é menos 5, durante menos 6 dias. É aí que a situação fica um pouco mais chata de você enxergar dessa maneira matemática. Mas vamos ver por um outro lado aqui. Vamos tentar agora descobrir por que esse menos com menos dá mais. Repara bem, vou pegar aqui o 5, menos 5, né? E eu vou multiplicar por zero. É um artifício que a gente vai utilizar para entender isso aqui. Isso aqui vai ser igual a zero, porque qualquer número multiplicado por zero vai me dar zero. Então, vamos agora reescrever isso aqui, menos 5, tá? Como se fosse 6 menos 6, aqui multiplicado
pela diferença de 6 menos 6. Isso aqui também tem que ser igual a zero, porque 6 menos 6 é zero. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva. Eu tenho menos 5 vezes 6, vai me dar menos 30. Essa outra operação aqui, eu vou deixar ela aqui indicada, tá? Eu tenho aqui menos 5 com menos 6, tá? Isso aqui tem que ser igual também a zero. Agora, observe o seguinte. Se eu tenho aqui menos 30 e o menos 30 somado com alguém tem que ser igual a zero, quem tem que ser esse alguém? Esse alguém só pode ser o mais 30, porque quando eu tenho dois números com sinais, dois números com o mesmo módulo, com sinais diferentes, vai dar zero. Menos 5 mais 5, menos 6 mais 6, menos 12 com 12, sempre vai dar zero. Então, como eu sei que isso aqui tem que dar zero, quanto vale essa expressão aqui? Essa expressão aqui, menos 5, que multiplica menos 6, só pode ser igual a 30. 30 é decorrente do produto 5 com 6 e o sinal menos com menos dá mais. Então, é por isso que a gente tem essa regrinha de que números com sinais iguais, ao fazer produto ou divisão, eu vou ter um sinal positivo e quando os sinais forem diferentes, eu vou ter, então, um produto negativo, produto ou divisão negativo. Tá bom? Vamos, então, ver aqui exemplos de como isso aí é aplicado, né, nas nossas questões. Eu tenho aqui, tá, menos 3 elevado ao quadrado. Repara que eu estou elevando ao quadrado o número com o seu sinal. Se ele estivesse fora do parênteses, eu estaria elevando só o número. Então, como ficaria isso aqui? Isso aqui é igual a pegar menos 3 e multiplico com menos 3. Então, pela nossa regrinha, tenho dois sinais aqui iguais, tá? A minha resposta tem que ser positiva. Então, aqui eu vou ter mais 9. Já falei que eu poderia deixar esse mais aqui sem escrever, mas estou botando aqui para a gente poder entender melhor. Se eu tivesse aqui menos 3 elevado ao quadrado, aí seria diferente, porque eu estou elevando o algarismo 3, que na frente dele eu tenho um menos. Então, isso aqui seria menos 9. Então, é isso aqui que você tem que ter cuidado, tá? Sempre observa se tem o parênteses. Vamos agora ver o segundo exemplo aqui. Eu tenho menos 3 elevado ao cubo. Como é que isso aqui fica? Menos 3, que multiplica menos 3, que multiplica menos 3. Observa o seguinte, vamos primeiro fazer o produto dos números, tá? Esquece por enquanto o sinal. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Agora aqui, repara, menos com menos, só o sinal, tá, gente? Menos com menos. Isso aqui não dá mais? Agora eu tenho mais com menos, aqui eu tenho menos aqui, né? Mais com menos vai dar menos. Números com sinais diferentes, pode ter negativo. Então, é isso que você tem que... Você não pode esquecer. Vamos agora ver aqui mais um exemplo numa expressão. O sinal, quando vem antes de um parênteses, de uma expressão que tem entre parênteses, colchetes ou chaves, ele inverte o resultado que está lá dentro. Eu aqui tenho menos na frente, e aqui tenho, vamos repetir aqui, uma expressão, 4 mais 2 vezes 5. A gente já sabe que, nesse caso aqui, a gente faz primeiro quem? Primeiro a gente faz o produto. A gente faz primeiro a multiplicação. Então, vou pegar 4, 2 vezes 5 vai ser igual a 10. Então, eu tenho que aqui, a soma aqui, 4 mais 10 vai dar 14, então aqui eu vou ter menos 14. Tá certo? Então, era isso que eu queria passar para vocês sobre regra dos sinais. É uma coisa bem simples, mas eu acho que é importante a gente adentrar nesse conceito para não ficar só aquela coisa, jogou o conceito e pronto. Tem muita gente que passa pelo ensino médio, fundamental, até o ensino superior e não sabe por que aquela regra de sinais funciona dessa maneira. Tá certo? Vamos agora entrar no outro tema, que é a nossa razão.
Vamos acompanhar aqui no nosso roteiro. A razão é uma relação entre dois números de uma mesma grandeza ou está representada pela expressão A sobre B. Quer dizer o quê? Quando você escutar falar razão, nada mais é do que uma divisão. Quando fala assim, a razão é 2/3, né? Quer dizer que para cada duas quantidades que eu tenho em cima, eu tenho 3 embaixo. Vou dar aqui um exemplo. Você vai fazer um bolo qualquer. Então, se fala que a razão entre a quantidade de açúcar e de cacau, de chocolate, é de 2/3, você pode interpretar o seguinte, que para cada 2 xícaras de açúcar, teria que colocar 3 xícaras de chocolate. É um exemplo, tá certo? Então, o que você tem que saber quando fala em razão é apenas isso, é uma divisão, tá? Como é que você lê isso? Um número está para o outro. Nesse caso aqui, a gente pode falar 2 está para 3. Tá? O número que está em cima, que é o nosso numerador, é chamado de antecedente, e o número que está embaixo é o consequente. Então, vamos colocar aqui. Esse aqui é o meu antecedente, e esse aqui é o meu consequente. É isso que você tem que saber, tá certo? Essa razão, vamos acompanhar no roteiro, é utilizada quando precisamos comparar grandezas, valores ou medidas, na forma de obter uma razão entre os valores devidos. Vamos pegar aqui um exemplo. Uma sala de aula possui um total de 60 alunos. Sabendo que o número de meninas é igual a 40, qual a razão entre o número de meninos e meninas? Então, eu tenho aqui 60 alunos. Ele fala para mim que 40, que desses alunos, 40 são meninas. Pessoal, se eu tenho uma turma com 60, 40 meninas, quantos meninos são? Eu tenho 20 meninos, tá? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a razão entre o número de meninos, que é 20, por o número de meninas, que é 40. É muito fácil, né? Posso colocar aqui 20 sobre 40. Posso dividir em cima e embaixo por 20, né? Porque 40 ele é um múltiplo de 20. Então, aqui por 20 vai dar 1, por 20 vai dar 2. Então, eu tenho que a minha razão entre o número de meninos e meninas é 1/2, ou seja, o número de meninas é o dobro do número de meninos, tá certo? Vamos continuar aqui. Vamos ver agora a ideia de proporção. A ideia de proporção está ligada à igualdade entre duas ou mais razões. É mais fácil mostrar através de exemplos. Eu tenho uma razão A sobre B. Eu falo que essa razão sobre B ela é igual a uma razão também M sobre P. E que ela também é igual a uma razão X sobre Y. Posso ter ali várias igualdades de razões. O que é importante aí? Como a gente está falando que eles estão mantendo a mesma proporção, eu vou falar que qualquer divisão aqui, qualquer razão nisso aqui, ela vai ser igual a um número k. Esse k recebe o nome de constante de proporcionalidade. Ou seja, se eu for comparar aqui a primeira fração com k, eu tenho a sobre b igual a k. Quanto vale o a em relação ao k? A vai igual ao b, que multiplica k. Da mesma maneira, m sobre p. M, vou pegar aqui sobre p é igual a k. Quanto vale o m? M vale igual a p, que multiplica k. E a mesma coisa também com y, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que sempre que você fizer a razão aqui dessas igualdades, o resultado tem sempre que ser igual a k. Vou dar aqui um exemplo para ficar mais fácil. Vamos imaginar que
eu tenha 6 sobre 2, que vai ser igual a 9 sobre 3, e que vai ser igual a 21 sobre 7. Olha, 6 sobre 2, vou botar aqui do lado, vale 3. 9 sobre 3 também vale 3. E 21 sobre 7 também vale 3. Então, eu posso falar que essas três razões aqui, elas são iguais, porque elas mantêm a mesma proporção, ou seja, o número de cima é 3 vezes o número de baixo. É isso que a gente fala quando a gente estuda a proporção. Vamos seguir agora aqui. Agora temos duas propriedades que são as mais usadas, que você precisa saber para poder resolver as questões. Esse primeiro todo mundo já usa muito, até quando resolve regra de 3 simples, que nós iremos ver na próxima aula. Ele fala o seguinte: o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. O que quer dizer isso? Vamos pegar aqui a nossa razão A sobre B igualar a C sobre D. Primeira coisa, o que são meios, o que são extremos? Tá? Quando eu falo A está para B, assim como C está para D, repara que quem eu estou falando assim, na ordem, os termos que eu estou falando. A é o meu primeiro termo, está para B, que é o segundo termo, assim como C, que é o meu terceiro termo, está para D, que é o meu quarto termo. Então, aqui eu tenho o meu primeiro termo, o segundo, o terceiro e o quarto. Quem são os extremos? Os extremos é o primeiro e o último. Então, aqui no caso, os meus extremos são A e D. Quem são os meios? Os meios são B e C. Também no meio, aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. É isso que você tem que saber. Então, o que ele fala aqui nessa propriedade? Ele fala que A, o produto de A vezes D, é igual a B vezes C. Posso, então, escrever A que multiplica D é igual a B que multiplica C. Aí, a gente já conhece essa propriedade. Agora, vamos pensar o seguinte: por que isso é assim? Porque até então você está recebendo uma informação que está dizendo isso é uma verdade, mas é uma verdade por conta do quê? Vamos pegar aqui esse C, esse D, como eles estão na mesma razão ali, né? Eles vão dar o mesmo resultado. Eu vou dizer que o meu, deixa eu apagar só aqui embaixo esse 4 aqui. Eu vou falar que o C, gente, tá? É igual ao A que multiplica um M qualquer, tá? O meu D vai ser igual ao B que multiplica também um M qualquer, tá? Se eu pego aqui e o A e o B e multiplico por um M qualquer, eu posso chegar à mesma razão, C e D, não muda nada. Vou então reescrever aqui, vou botar aqui embaixo, tá? Então, eu tenho A sobre B igual, aqui eu vou colocar A que multiplica M sobre B que multiplica M. Observe o seguinte: se eu cortar aqui, tá? M com M, eu vou ter a mesma igualdade. Se eu fizer aqui cruzado, eu vou ter AB igual a B. Então, é por isso que essa propriedade é dessa maneira, tá? Ela enuncia que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vamos ver agora também a segunda propriedade, que também é muito importante. Ele fala o seguinte: a proporção entre duas razões é igual à soma barra diferença. O que é soma barra diferença? Que se as razões estiverem somando, vou somar em cima e embaixo. Se estiverem diminuindo, vou diminuir em cima e embaixo. É isso que ele quer dizer. Dos antecedentes sobre a soma ou barra diferença dos consequentes. Então, vamos pegar aqui o nosso exemplo anterior, né? Eu tenho A sobre B igual a C sobre D. Essa enunciada fala o seguinte: isso aqui vai ser igual a A mais B
desculpa, A mais C sobre B mais D. Ou poderia falar que é igual A menos C sobre B menos C. Ou seja, se em cima eu estou somando os dois, embaixo eu também somo. Se eu estou diminuindo, diminuo. Vamos ficar aqui com a soma, para a gente poder seguir. Aí vamos perguntar assim agora. Mas como é que eu chego à conclusão dessa igualdade aqui? Vamos pegar, como a gente viu aqui em cima, né? Onde eu tenho o C, eu vou chamar de A vezes M. Onde tem o D, eu vou chamar de B vezes M. Então, aqui eu vou substituir. Tenho A mais A sobre M. Aqui eu vou ter B mais B sobre M. Aqui eu tenho A, é um fator comum, posso colocar em evidência. Então, eu tenho 1 mais M. Aqui eu tenho B, tenho que colocar em comum, tenho 1 mais M. Aqui eu posso cortar 1 mais M com 1 mais M, então eu chego ao mesmo A sobre B, que é o que eu tenho aqui no começo. Então, por isso que está comprovada essa identidade. Não fiquem preocupados com essa parte aqui do A mais B, essa parte tem mais a ver com a parte de álgebra. Diz, mas poxa, mas é aritmética, mas estamos vendo álgebra apenas para que você grave o conceito. Nós iremos ver a partir do roteiro número 5 a parte de álgebra. Então, tudo isso vai ser bem explicado daí em diante. Tá legal? Vamos agora ver aqui um exemplo de uma aplicação prática dessa propriedade. A questão fala o seguinte: em uma competição esportiva, a razão entre o número de atletas que competem em esportes. Veja bem, olha, ele está falando razão. Esportes individuais e esportes coletivos. É de 5 para 13. Sabendo que o número total de atletas é 216, quantos atletas estão disputando? Ele quer saber as competições coletivas. Pessoal, como é que a gente faz isso aqui? Vamos prestar atenção. Ele me dá um número total de atletas e ele fala que a razão entre os atletas que participam de competições individuais para coletivas é de 5 para 13. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Eu tenho que individuais sobre coletivo é 5 para 13. E eu sei também que individual mais coletivo é igual a quanto? É igual a 216. Vamos resolver isso aqui de duas maneiras. Tá? A primeira maneira é do conceito que a gente viu antes. Tá? Sobre a... resolver aqui. A proporção entre duas razões, que vai ser a soma ou diferença dos antecedentes pelos consequentes. Vamos resolver então primeiro com esse conceito aqui. Olha só. Individual por coletivo é 5 sobre 13. Isso aqui, pessoal, eu posso trocar de posição. Por quê? Como eu tenho que o produto dos meios é igual aos extremos, isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso ter 1 sobre 5 é igual a C sobre 13. Repare que quando eu faço essa mudança aqui, eu não altero. Tá? Eu não altero aquele produto. Eu tenho 13 vezes I vai ser igual a 5C. 13 vezes I igual a 5C. Não muda. Tá bom? Aí agora eu tenho aqui I está para 5, assim como C está para 13. Vou somar em cima e vou somar embaixo. 5 mais 13 aqui dá 18. E quanto que dá I mais C? I mais C dá 216. Então, isso aqui vai ser igual... Passou aqui errado. 216 sobre 18. Tá? Isso aqui, você vai fazer aqui a razão, vai ser igual a 12. Ah, poxa, e agora? Bem, já encontrei que esse 12 aqui é a minha constante de proporcionalidade, como fosse meu K
né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber coletivo. Ora, coletivo é isso aqui. Então, posso pegar C sobre 13 igualar a 12. C vai ser igual a 12 vezes 13, que vai ser igual a 156. Tá certo? Essa é a maneira, assim, digamos, teórica de ensinar a resolver. Como que deveria ser a maneira mais fácil de você resolver isso aqui numa prova? Veja bem, ele está falando que o individual é proporcional a 5. Ele está falando que o coletivo é proporcional a 13. Eu vou dizer que o individual é 5x e o coletivo é 13x. Quanto vale aqui o total de atletas, né? É 216. Olha, 5x mais 13x, eu tenho 18x, igual a 216. Daqui a gente tira que x vai ser igual a 216 por 18, que vai ser igual a 12. Agora ele quer saber coletivo. Coletivo quem é? É o 13x. É você pegar aqui 13x é igual a 13 vezes 12 é igual a 156. Essa aqui é a maneira mais rápida de você resolver isso numa prova. Então, eu até recomendo que você faça dessa maneira. Mas é bom que você entenda o conceito, a teoria, tá bom? Agora, para a gente finalizar esse nosso roteiro, vamos falar de divisão direta e inversamente proporcionais. Vamos seguir aqui nosso texto. Na divisão diretamente proporcional, as quantidades a serem repartidas devem obedecer à mesma proporção das grandezas ou quantidades dadas. Assim, quanto maior o valor definido na divisão, maior será o valor repartido. Isso quer dizer o seguinte, gente, de maneira bem resumida. A gente tem que fazer uma divisão que não vai ser partes idênticas a todas as pessoas. Vamos supor que você tenha uma situação que você tenha pessoas com idades diferentes e que um valor qualquer vai ser dividido para essas pessoas de maneira proporcional à idade de cada uma delas. Então você entende o seguinte: o mais velho vai receber mais. Você tem uma pessoa com 30 anos, uma pessoa com 20 anos, uma pessoa com 10 anos. O 30 vai receber uma parte equivalente a 30. O 20 a 20. O 10 a 10. Então o 30 vai receber mais, porque ele é maior do que 20 do que 10. É essa a ideia que você tem que ter quando fala diretamente, ou seja, quem tem mais idade vai receber mais dinheiro. Quem tem menos idade vai receber menos dinheiro. É um exemplo. Isso também é utilizado às vezes com distância, com outras medidas, outras grandezas. Pode ser capacidade, tempo. Então, a ideia que você tem que ter é a seguinte: quanto maior aquele número dado, maior vai ser o valor correspondente a ele. Ele segue ali a mesma proporção. Vamos ver aqui um exemplo, tá? A gente falou aqui das idades, né? Então, vamos ver aqui um exemplo. Um pai decidiu dividir o valor de R$ 6.840 entre seus 3 filhos. Vamos chamar os filhos de A, B e C. Tá? Sabendo que os filhos têm 15, 18 e 24 anos, qual o valor a ser dado ao filho mais novo? Então, vamos pegar aqui o A, eu vou dizer que é o filho mais novo, ele tem 15 anos. O B, que é o filho do meio, ele tem 18 anos. E o C, que é o filho mais velho, ele tem 24 anos. É o que a gente falou, né? É diretamente proporcional. Então, esse C aqui, né? O filho letra C, ele vai receber mais do que o B, do que o A. Como é a maneira mais fácil de fazer isso aqui? Como eu estou falando em diretamente proporcional, cada um aqui desses filhos vai receber aquela idade multiplicada por uma constante qualquer. E eu vou igualar esse valor, dessa soma desses 3 aqui, a o valor total que tem que ser dividido. Então, se o A
tem 15 anos, o A vai receber uma parcela que eu vou chamar de 15x. O B vai receber 18x e o C vai receber 24x. Até aí, tudo certinho, né? Não tem mistério. Quanto que dá isso aqui? Isso aqui vai dar, você vai somar isso aqui, você vai chegar a 57x. Essa soma aqui. 57x é o valor total que tem que ser dado para esses três filhos. Equivale a quanto? Equivale a 6.840. Então, vamos pegar aqui 57x e vamos igualar a 6.840. Aqui eu tenho o número multiplicando, ele vai passar para cá dividindo. Então, x vai ser igual a 6.840 dividido por 57. Quando você faz essa conta aqui, você vai encontrar 120. Tá certo? Ele quer saber o quê? Quanto vai ser dado ao filho mais novo. O mais novo quem é? É 15x. Então, vou pegar 15 vezes x, ó, x eu encontrei aqui, vale 120, tá certo? Isso aqui vai ser igual a R$ 1.800. Essa aqui é a parcela a ser dada ao filho mais novo. Para você saber os outros, basta multiplicar. Pega aqui o filho do meio, multiplica por 18, o filho mais velho multiplica por 24. Não tem mistério. E agora, para fechar essa matéria, vamos falar da divisão inversamente proporcional. A inversamente proporcional, ela funciona da seguinte maneira. Quanto maior uma grandeza, um número maior, menor é o valor correspondente a ela. Então, esse caso aqui ilustra bem essa situação. A gente tem aqui uma questão que fala o seguinte. Um determinado condomínio irá criar uma cota extra para realizar serviços de pintura em um prédio. Ficou convencionado que os moradores mais antigos, ou seja, que, os mais antigos, iriam pagar menos. Então, ou seja, quanto mais tempo a pessoa mora lá, menos ela vai pagar. Iriam pagar menos que os moradores mais novos de forma proporcional ao tempo que lá residem. Sabendo-se que o prédio vive Alberto há 2 anos, Bruno há 3 anos e Carlos há 6 anos, o valor total a ser cobrado dos três é igual a 600, e o valor cobrado dos três juntos, né, essa cota, é igual a R$600. Indaga-se quanto cada um irá pagar. Bem, se fosse diretamente proporcional, a gente iria cair nessa situação aqui. Aqui no caso dos filhos é diretamente. Então, eu tenho 15x, tenho 18x, tenho 24x. Nesse caso aqui, como é inversamente proporcional, eu vou ter que o A vai ser igual a x sobre 2. Inversamente, tenho que B vai ser igual a x sobre 3. E que o C vai ser igual a x sobre 6. Mas de onde tirou esse 2, 3 e 6? É o tempo. O Alberto está morando há 2 anos, o Bruno há 3 e o Carlos há 6. Mas por que sobre 2? Porque aqui é inversamente proporcional. Agora, pessoal, eu não sei, eu sei que o A mais B mais o C vale quanto? Vale 600, né? 600 o quê? Reais, né? Vou agora pegar onde tem o A é x sobre 2, o B é x sobre 3 e o C aqui é o x sobre 6. Isso aqui tem que ser igual a 600. Vou pegar apenas o lado esquerdo de cá e vou tirar o mínimo múltiplo comum. Aqui, MC, é 6, né? Então, aqui fica 3, aqui fica 2, aqui fica 1. 3 vezes x dá 3x, mais 2 vezes x dá 2x, e aqui mais x sobre 6.
igual a 600. 3x mais 2x mais x, isso aqui vai dar 6x sobre x igual a 600. Posso cortar aqui, encontrei que o x vale 600. E agora? Agora eu vou pegar o 600, eu vou jogar em cada um aqui, para saber quanto cada um vai pagar. Vou botar para cá. O A vai valer quanto? Vai valer 600 sobre 2. Então, o A vai pagar quanto? 300. O B está aqui. O B vai pagar 600 sobre 3. Ele vai pagar 200. E o C vai pagar 600 sobre 6. Vai pagar 100. Repara que aqui a soma tem que dar 600, né? Porque a soma dos três está dando R$600. Então, gente, essa aqui, vamos finalizando por aqui esse roteiro número 3. E agora é aquele conselho que eu já dei no roteiro 1, roteiro 2. Essa é a parte teórica necessária que você tem que saber para poder resolver essas questões. Você agora que viu essa aula, você vai pegar a folha de exercícios e vai resolver. Se tiver fácil, beleza, tá? Fez tudinho ali. A parte das questões do Liberato, se não souber fazer, você vai então rever no canal. Tem todas as questões do Liberato resolvidas. Você vai buscar lá a resolução. Eu coloquei na folha, inclusive, o número da questão e o ano, para que fique fácil você poder achar. Fiquei com alguma dúvida. Não se preocupa. Você vai pegar a questão que você está com dúvida, você vai me escrever, você vai mandar para mim um e-mail. O e-mail está na folha de exercício e tem também aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora, só isso? Não. Você vai pegar outras questões também, você vai buscar na internet, tá? Que eu falei, esse trabalho aqui é uma ajuda para você, vai te dar o suporte necessário para que você estude de maneira correta, de maneira focada para a prova, com base no edital do concurso. Não adianta só assistir a aula, não adianta só fazer alguns exercícios se você permanece com a dúvida. Você tem que correr atrás também, tem que pegar mais exercícios. Mas como é que eu vou achar esses exercícios? Muito fácil. Você vai chegar no Google e vai colocar assim, exercícios de razão e proporção, exercícios de divisão proporcional, direta e inversa. Isso é bem tranquilo de você achar. E, como eu falei, fica à vontade para me mandar um e-mail. Se, gente, for alguma coisa assim que não seja uma questão, vocês podem botar aqui no comentário, problema nenhum. Mas se vocês quiserem mandar uma questão, baixei aqui um PDF, tem uma questão que eu não sei fazer, manda para mim esse PDF também por e-mail. Mas eu quero te pedir o seguinte, não é só pegar a questão e mandar e falar, resolve para mim. Não, eu quero que você mostre que você está resolvendo. Você até pode pegar essa questão, colocar numa folhinha de rascunho lá, e olha, aqui eu parei, aqui eu não consegui mais entender. Tira uma foto com o celular e me manda esse arquivo, essa foto com a questão, também por e-mail. Tá? É a maneira que eu tenho de ajudar vocês. E mais um pequeno recado. A prova da Liberato está marcada para 19 de novembro. Então, a gente vai esgotar, quando eu falo esgotar, eu vou zerar esses roteiros, vou pegar toda a matéria. A intenção é até a primeira semana de novembro, para dar tempo de você ter todo esse material antes da prova desse ano 2023, para ingresso em 2024. A partir dali, uma vez zerado, eu vou começar a colocar então questões resolvidas e peço que você que está acompanhando esse trabalho, que você também me mande. Olha, estou estudando aqui para a prova, algumas questões eu não estou conseguindo fazer. Então, é o momento de você mandar para mim, por e-mail, essas questões, porque eu vou fazer um vídeo só de resolução e vou pegar a resolução daquelas questões dos alunos que estão acompanhando o canal, que estão acompanhando esses roteiros, para poder dar aquela força para vocês. Então, acho que por hoje é isso. Desejo ótimos estudos.
Não desista do seu sonho e pode contar comigo para o que você precisar. Vou ficando por aqui. Fique com Deus, abraço e até o roteiro número 4. Até lá.